Igreja, fiquemos em pé. Fiquemos em pé, nós vamos neste momento ouvir a palavra de Deus. Quem estará trazendo a palavra de Deus nesta noite é o pastor Ronald. Pastor Ronald é um dos pastores da igreja, um homem abençoado de Deus, servo de Deus abençoado, professor de teologia, e certamente Deus estará usando este homem para falar conosco. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Evangelista Ilamir, vem aqui fazer uma oração, e logo após estaremos ouvindo a palavra de Deus com o pastor Ronald. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, felizes por mais esta noite que o Senhor nos concede, Senhor, de estar na Tua presença, Pai. Que agora, Senhor, um momento importante, Senhor, de sermos alimentados, Senhor, com a Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo de uma forma grandiosa, Senhor, abençoada, Senhor, que traga, Senhor, do céu uma mensagem para o Teu povo, Pai, para avivar a Tua igreja, Senhor, para ressuscitar aqueles que estão mortos, Senhor, para curar, Senhor, aqueles que estão doentes, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, faz todos esses moveres no nosso meio. Nós cremos que vai ter milagre nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, porque nós já louvamos a Ti, ó Pai, oramos a Ti, Senhor, estamos aptos a receber a Tua palavra, Senhor. Assim seja, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos receber o pastor Ronald com uma calorosa salva de palmas ao Senhor. Pastor Ronald, Deus abençoe. Glória a Jesus, aleluia. Saúde aos amados irmãos com a paz do Senhor. Por favor, amados, já que estamos em pé, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vamos ler um texto conhecido, lindo texto. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Amém? Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Amém. Pode sentar-se, por favor, irmãos. Eu li até o versículo 4 para complementar. Estamos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, pela confiança do nosso pastor. Hoje cedo já estivemos aqui na Escola Bíblica. Aliás, vou aproveitar, convidar todos os irmãos para virem na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical para nós é um prazer imenso de estar todos os domingos aqui ministrando. E é uma delícia, né, irmãos, aprender da palavra de Deus. Então, você que não tem vindo ainda este ano, venha aprender algo a mais da palavra de Deus. Também estamos falando do livro de Êxodo. E aqui, hoje à noite, irmãos, queremos falar sobre a simplicidade da fé. Queremos justamente com desse fundo que já foi feito pelo Espírito Santo sobre milagres, sobre impossibilidades, nós queremos falar justamente nesse tema, tá? Como é simples crer. Existem muitas crenças, existem muitos paradigmas, existem muitos conceitos formados por muitas pessoas que lhes impedem de crer, lhes impedem de agir na fé. E justamente nós queremos pensar nisto. Jesus veio a este mundo com um propósito de nos mostrar
da possibilidade de crer em Deus, na palavra de Deus, em qualquer circunstância, a mais adversa que seja. É interessante porque o autor dos Hebreus nos disse que, havendo Deus outrora falado, ou seja, antigamente, anteriormente, Deus falara muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, enviando pessoas. Profetas são pessoas enviadas, tá? Profeta, duas palavras que significam enviados por, tá? Então diz, Deus mandou pessoas, mas as pessoas, os seres humanos, nós criamos preconceitos, dificuldades para crer. Então Deus, vendo a necessidade de nos mostrar algo mais prático, enviou Jesus, seu Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só, se eu quero conhecer Deus, eu conheço Jesus, porque Ele é a expressão exata do seu ser. E agora diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Então, nestes últimos tempos, Deus nos falou por Jesus. Quem é Jesus? A pergunta é essa. Porque se eu entendo quem é Jesus, fica mais fácil eu crer. Às vezes nós não paramos para pensar, irmãos. E eu gostaria que neste momento nós pensemos um pouco. Sempre meu desafio é este, que nós pensemos, repensemos. E aqui diz que o Filho veio, Jesus veio. Mas quem é Jesus? Bom, Jesus é o Salvador. Bom, Salvador é uma função. Mas vamos simplificar. João 1, versículo 1. Lembram? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Disse que no princípio era o... E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra viva. É a palavra encarnada. Então, quem é Jesus? Jesus é a palavra encarnada. E o Verbo se fez carne. Isto é essência, irmãos. Isto é muito importante eu entender para que a minha fé seja fácil de agir. A minha fé seja algo natural. Vamos voltar para o princípio lá no jardim. Alguma vez eu já falei isso aqui na escola dominical, se eu não estou errado. Voltando lá para o jardim, você lembra de Adão e Eva? Em Gênesis, lá. O Senhor disse a Adão e a Eva: não coma do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Esta é uma palavra. Então veio mais para frente, passado um tempo, veio outro ser, outra pessoa, Satanás, e disse para Eva: pode comer, porque certamente não morrerás. Ok? Duas palavras. Pega bem isto. Deus disse, Satanás disse. Em quem eu creio? Em quem eu creio? As minhas crenças movimentam a minha vida. As tuas crenças movimentam a tua vida. Se eu digo que eu creio em Deus, certamente eu irei na direção que Deus me disse para ir. Mas se eu digo, se eu não creio em Deus e eu creio em Satanás, eu vou ir na direção que ele sugere. Se a gente perguntasse em quem você crê,
com certeza você diria em Deus. Mas o que me define naquilo que eu creio de fato são minhas atitudes. Deus disse uma palavra a Eva, Satanás disse uma palavra também. Eva, ela pensou em sair ganhando mais, acreditando em Satanás. E quando ela creu em Satanás, se aproximou do proibido e comeu. As nossas crenças nos movimentam. E disse o Senhor, é a palavra, veja, em quem eu estou crendo? Mais uma pergunta, que informação você está colocando na tua cabeça? Porque as informações que recebemos, as informações que colocamos na nossa cabeça, são estas que formam as nossas crenças. Por isso disse a palavra que a fé vem por ouvir da palavra de Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que renoveis, né, que apresenteis o vosso culto racional, vivo, agradável, né, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a primeira questão é isto. As crenças. Deus nos fala, Jesus é a palavra. Se eu não creio na palavra, nada feito. Mais um exemplo só rapidamente. Em Números 21, versículo 4 ao 9, é aquele caso que Moisés levanta a serpente. Lembram daquela situação? Que o povo estava ansioso, diz a palavra, tá? Estava irritado com a situação. Já fazia mais de 30 anos que tinham saído de Canaã, estavam indo para a terra prometida, aliás, de Canaã, desculpem, do Egito, estavam indo para Canaã, e nestas circunstâncias eles ficaram ansiosos, e murmuram de Deus e de Moisés. Então Deus manda serpentes. Por quê? Porque o povo disse assim: porventura não havia sepulcro no Egito para morrermos neste deserto. Olha, o que estão fazendo esse povo? Eles estão desacreditando daquilo que Deus disse. Porque quando Deus envia Moisés para o Egito, lhes promete: olha, eu vou tirar vocês daqui e vou colocar em Canaã. Mas este povo, no meio do caminho, se tornam ansiosos e murmuram dizendo: porventura não havia sepulcros lá no Egito para morrer neste deserto? Duvidam que Deus possa lhes colocar lá. Agora uma questão: quando eles dizem não havia sepulcros e vamos morrer neste deserto, Deus ouviu aquilo que eu expresso. Disse Paulo aos Romanos capítulo 10, que com o coração se crê e com a boca se confessa. E esse povo disse assim: vamos morrer neste deserto. Eles estavam bem vivos, mas eles dizem vamos morrer. Deus disse: ok, por favor, serpentes. Eles disseram. O sábio Salomão disse que o poder da morte e da vida estão na língua. O que é que o que eu estou falando no meio da ansiedade? Cuidado. Jesus tinha uma questão muito importante. Quando alguém chegava-se a ele, Jesus dizia: seja feito conforme a tua fé. O que você quer? No meio do problema, eles clamam a Moisés. Moisés chega-se a Deus e disse: Senhor, o povo está morrendo. Deus disse: eu não vou fazer nada. Mas Senhor, eles estão morrendo. Deus disse: Moisés, sem fé é impossível.
Eu vou dar uma oportunidade. Eu gosto de Deus porque Deus sempre nos dá oportunidades. Disse, eu vou dar uma oportunidade, Moisés, para que eles manifestem fé. Esta é a questão, esta é a essência, fé. Você vai fazer uma serpente de cobre, vai colocar bem alto. E agora escuta a minha palavra. Todo aquele que olhar, somente olhar, todo aquele que olhar para a serpente de cobre vai ser curado. Somente isto. Mais nada. Não precisa fazer promessa. Não precisa subir no monte. Não precisa ficar 7 dias de campanha. Só crer. Porque às vezes nós dificultamos as coisas. E a fé é tão simples. E nós queremos aumentar algumas coisas. E Deus disse a Moisés, eles têm que aprender a depender da minha palavra. Só olhar. Ninguém precisa fazer cursinho para olhar. Ninguém precisa fazer nada, é só olhar. É isso que Deus disse. Aleluias. É o assim diz o Senhor. Vai segurando aí, vamos lá rapidamente. Gálatas 3, versículo 8. Sabendo Deus que o povo seria abençoado mediante Abraão, Deus disse para Abraão, eu vou ler, tá? Gálatas capítulo 3, versículo 9, vou ler o 9, ou 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditos todos os povos da terra. Olha só, Deus anuncia o Evangelho a Abraão. Quando eu falo Evangelho, irmãos, por favor, traduza literalmente, boas novas, boas notícias. É isso que eu quero falar, boas notícias. Aquilo que o Senhor diz. Eu quero que você se segure nisto, tá? Aquilo que o Senhor diz. E quando Abraão creu no que Deus disse, isto lhe foi imputado por justiça. Deus lhe declara justo. Deus disse, eu me agradei de você, Abraão, porque você creu no que eu disse. Quando nós cremos naquilo que Deus disse, irmãos, nós conseguimos agradar o coração de Deus. Aí estamos no ponto de ser abençoado, aleluias. Mas quando o oposto acontece, nós perdemos o melhor de Deus. Só voltando um pouquinho para Adão e Eva. Quando eles não creram no que Deus disse, eles perderam o paraíso. Eles perderam o melhor de Deus. Nunca se deixe enganar por Satanás. Sempre aquilo que Deus disse dá mais resultado do que aquilo que Satanás disse. Satanás, ele não se engana. O pecado é prazeroso, diz um autor, Bancroft. Diz, o pecado é prazeroso, mas os resultados são amargos. Então não se deixe enganar. Se eu creio, eu desfruto o melhor de Deus. Eu não creio, eu perco o paraíso que Deus tinha. Quantas vezes nós estamos perdendo o melhor de Deus para a nossa vida, irmãos? Porque nós não queremos crer. Ou se queremos, temos medo de crer. Duvidamos daquilo que o Senhor Deus disse. Bom, esse é um ponto. Agora eu quero te levar a entender melhor, tá? Eu sei que é difícil crer, tá? É normal. Um autor, ele disse que quando a nossa fé é ilógica, a nossa incredulidade é lógica. Ou seja, se você não consegue crer, tem razão de duvidar. Se você não consegue entender a fé,
você tem razão de duvidar. Vamos só citar alguns exemplos. O caso de Moisés. Moisés, lá quando foi, estamos vendo isso na escola dominical, né? Vamos ver semana que vem esse ponto, no domingo. Se você quiser aprender mais a fundo, venha domingo, de manhã. A propaganda feita, né? Amém? Para aprofundar mais, nós temos tempo limitado aqui. Então, o Senhor disse para Moisés, Moisés, vai lá. Senhor, mas como que eu vou? O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Ok, tenho uma vara. Joga no chão, jogou, se transformou numa serpente. Segura, se transforma em vara. E com essa vara Moisés vai. E Moisés toca na água, se torna em sangue. Pega a vara, toca no pó, se transforma em piolhos. É interessante, irmãos, mas é difícil eu crer nisto. Não é difícil crer, irmãos, que uma vara, toca numa vara, se transforma a água em sangue. Não é difícil? É difícil mesmo, eu sei que é difícil. A minha fé, então, é ilógica. Eu não consigo crer. Por isso, a minha incredulidade é lógica. Tudo certo, eu não consigo crer. É assim mesmo. E nós temos dificuldades em crer. Ser humano é assim. O próprio Moisés, que estava nessa atividade de fé, quando estavam diante do Mar Vermelho, e Faraó vindo atrás, ele mesmo correu a Deus, Senhor, e olha, Deus disse, Moisés, por que estás clamando? Por que você está orando? Fala, uai, como assim? Estou orando, eu estou em problema. Só, Moisés, você está demorando em pegar a coisa. O que você tem na mão? A vara. Então, Moisés, eu já te dei a autoridade, Moisés. Levanta a mão, Moisés. Diga ao povo que marche. Aleluia. Como somos demorados em crer. Como somos tardios em captar a essência. Moisés, eu já te dei autoridade, Moisés, para com isso, está orando, agora não é hora de orar, é hora de agir. Aleluia, levanta a mão e abre o mar, Moisés. Aleluia. Mas é difícil. Como é difícil. E você sabe que você tem autoridade. Porque Jesus disse isso. Após a ressurreição, Mateus 28, 18 a seguir, né? Após a ressurreição, Jesus disse, agora é me dado todo o poder, no céu e na terra. E isso é muito bom ouvir, mas melhor é o que segue. Porque olha para os discípulos e disse, agora tomem esse poder. Tomem esse poder. Tomem esse poder e vão em meu nome. Aleluias. Eu não preciso desse poder. Eu sempre tive esse poder. Se eu conquistei esse poder é para vocês. Tomem esse poder agora e em meu nome. Curem enfermos. Expulsem demônios. Ide. E às vezes nós estamos choramingando. E às vezes estamos lamentando igual a Moisés. E Deus está dizendo, o que é que você tem? Você não tem meu nome? Você não tem autoridade no meu nome? Por que você está clamando? Por que você está choramingando? Aleluia! Como é difícil. Como é difícil crer. Lembra daquela situação? Eu acho que nós falamos isso, não me lembro se foi num culto, numa escola bíblica aqui. Quando trouxeram um paralítico, desceram ele no meio onde Jesus estava,
E Jesus disse assim: perdoados são os teus pecados. E alguém murmurou dizendo: quem é este que até perdoa pecados? Quem? É blasfema. Jesus disse: bom, vamos fazer o seguinte. Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Bom, vamos ensaiar. Faz de conta que Jesus está aqui e faz de conta que Ele nos dá essa pergunta para nós. Vamos lá, vamos responder. Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Levanta-te e anda, outro diz perdoados são pecados. E agora? Qual é mais fácil dizer? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar rapidinho? Diga para mim, por favor. Vamos dividir em 2 blocos, tá? Ou melhor, todo mundo. Diga para mim, por favor. Branco. Preto. Diga magro. Gordo. Luz. Trevas. Perdoa são teus pecados. Levanta-te e anda. Qual é mais fácil dizer? Dizer. Você entendeu? Qual é mais fácil dizer? Jesus não está mandando fazer. Jesus não me manda curar ninguém. Eu não sou quem cura. Oh Deus, aleluia. Não é você quem cura, pelo amor de Deus. Não é nós. É o assim diz o Senhor quem faz a sua obra. Aleluias. Como nós complicamos a coisa. Não, Jesus disse, olha, coloca a mão sobre o enfermo, será curado. Oh, meu Deus, se eu só colocar a mão assim, vai ser curado? Misericórdia, eu acho que não. Eu acho que eu vou fazer 7 semanas de jejum, monte, e eu vou... Jesus disse, é só tocar e dizer em meu nome. Glória a Deus. É só isso, é tão fácil. Eu não sei. Por que nós complicamos a fé? Não estou dizendo que não devemos orar nem jejuar, pelo amor de Deus. Oração e jejum é comunhão, é deleite, é prazer com Deus. Não é troca-troca. Porque o poder está no assim diz o Senhor. Quando colocamos as mãos sobre os enfermos e oramos conforme Ele diz, Ele quem cura. O Senhor disse, levanta a mão, Moisés, levantou, Ele abriu o mar. O Senhor disse, arrodeia a cidade 7 vezes, ou 7 dias. Josué, Ele fez, Deus derrubou o muro, as muralhas. Eu faço o que Deus disse para eu fazer, e Ele faz, porque só Ele pode fazer. Amém? Então, é difícil mesmo crer, eu concordo. Agora vamos para o próximo passo. Como Jesus deixou agora mais fácil isto no Novo Testamento? No Antigo Testamento é meio dificultoso. Por isso que o autor dos Hebreus disse, havendo Deus falado antigamente aos nossos pais pelos profetas, enviou-nos o Filho, o qual é o resplendor da sua imagem. Porque Jesus vai deixar a fé tão fácil, tão simples para nós. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Eu gosto demais desse versículo porque nos ajuda muito a nos edificar na fé. Por isso vos digo, não andeis ansiosos,
pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha só que coisa linda, irmãos. Lembra lá em Números, o povo, por ansiosos, falaram que não deveriam e perderam o melhor de Deus. Então Jesus aconselha agora: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade nos leva a tomar iniciativas erradas, nos leva a falar coisas erradas. Então Jesus disse: não ande ansioso, preocupado por nada. Não andeis ansiosos. Por quê? Por que eu não posso andar ansioso? Jesus disse. Então ele explica, né? Não é a vida mais do que o alimento? Vamos lá. Jesus está dizendo: quem te deu vida? Quem é que criou você? Fala para mim. Deus. O Deus que te criou. Agora, olha só. Ele te deu vida. Ele não é capaz de te dar o sustento para esta vida? Não é a vida mais do que o alimento? Olha só, alimento, vida. Se ele já te deu algo superior, não pode te dar algo inferior? Ele já te deu a vida, cá em cima. Ele já fez o milagre da vida. Agora, ele não pode fazer o milagre do sustento dessa vida, o alimento. Mais é a vida do que o alimento. Agora, próximo. Diz assim: e o corpo, o teu corpo, ele te deu esse corpo. Aquele que te deu o corpo, ele te dá as vestes. Aquele que te deu o corpo, te dá algo inferior às vestes. Por que estás preocupado? O Deus que te criou, Ele te sustenta. Agora diz: mas calma aí, Jesus, não entendi bem. Então Jesus disse: olha os passarinhos. Olha os passarinhos. Agora nós temos passarinho, mas amanhã cedo você vai olhar um passarinho. Quando você ver o passarinho, pensa nisto que estou falando, nisto que Jesus disse. Olha o passarinho, ele não planta, não colhe, não ajunta em celeiros, mas vosso Pai, não o pai do passarinho, pelo amor de Deus. Ele é criador do passarinho, mas é o vosso Pai. Se o vosso Pai sustenta o passarinho, ele não vai sustentar você? E é teu pai, não é o pai do passarinho. Você está pegando isto? Se Deus cuida de um passarinho, então Jesus pergunta: quanto mais valeis do que os passarinhos? Alguém está com depressão? Alguém se acha mais de baixo, mais nível que um passarinho? Eu não valo nenhum passarinho. Jesus diz: quanto mais vale você do que um passarinho? Você tem mais valor que um passarinho? Se você tem mais valor que um passarinho, ele cuida de passarinho, com certeza vai cuidar de você. Olha só, escuta bem isso. Se Deus cuida do passarinho, é impossível que não cuide de você. Segure isto, por favor. Agora eu estou dizendo aqui que é impossível não crer que Deus vai cuidar de mim. Antes era difícil crer. Agora está sendo impossível não crer que Deus há de cuidar de mim. Glória a Deus, aleluia.
Romanos 8:32, estamos chegando no final. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, olha só, aquele que entregou seu filho, João 3,16, né? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Aquele que não poupou seu próprio filho, ou seja, ele o entregou por nós. Ele nos deu o filho. Porventura, não nos dará com ele também todas as coisas? Ele te deu o melhor, o filho. As demais coisas inferiores não pode te dar? Você está entendendo isso? Se ele já te deu o melhor, o filho, não pode te dar as demais coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também gratuitamente com ele todas as coisas? Como eu posso duvidar dele? Como eu não posso crer nessa palavra, se ele já me deu o melhor, o filho? Não há razão de duvidar. É impossível duvidar daquilo que Deus disse, porque ele já nos deu o mais precioso. Eu contei uma historinha na escola bíblica, eu vou contar para vocês também, para quem não veio, mas é só um pouquinho. Vocês aprendem mais na escola. Havia um homem, tá, que queria viajar de navio. E este homem juntou dinheiro, disse, meu sonho é viajar de navio. E ele juntou dinheiro para comprar a passagem de navio. E ele comprou a passagem, vai viajar uns dias de navio, de um lado para o outro, uma semana de navio. O sonho da vida. Comprou a passagem. Depois de comprar a passagem, lembrou que não tinha dinheiro para comida. Mas nada que uma farofa de frango não resolva. Vamos lá, hein? Quem é nordestino sabe, hein? Uma farofa de frango cozinhado no óleo, ó, delícia, e dura fora da geladeira ainda. Dá para viajar. Então farofa, hein? E ele fez aquela farofa boa. Primeiro dia de viagem, chegou a hora do almoço, aquela mesa linda, com tudo. E ele olhou e disse, dá licença, já que eu volto. E foi para o quartinho dele e pegou a farofinha, começou a comer. E foi assim a noite, dia, no penúltimo dia da viagem. Ele olhou para a farofa e... meio-dia, e o colega disse, você não vai comer? Disse, não, eu não posso. Mas por que você não pode? Disse, é porque eu não tenho dinheiro para comprar. Disse, dinheiro? Eu não tenho dinheiro. É porque não precisa de dinheiro. Como não precisa de dinheiro? Na passagem está incluído a comida. Na passagem está incluído tudo. Diz, não, é verdade. 6 dias comendo farofa, eu tenho direito a tudo. Sim, Senhor. Se Ele nos deu Cristo, como não nos dará com Ele todas as coisas? Aleluias. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. Aleluias.
por que duvidar do Senhor? Jesus Cristo morreu e ressuscitou, conforme estava escrito nas Escrituras. Atos, o apóstolo Pedro disse: era impossível que a sepultura segurasse Jesus, porque estava escrito: não deixarás que o teu santo fique na sepultura. Jesus Cristo ressuscitou conforme o que estava escrito, para nos provar que esta palavra é confiável. Atreva-se a crer no Senhor. Deus vos abençoe, meus amados. Amém. Você pode glorificar a Deus por essa palavra tão clara.